Fala pessoal, beleza? Bom galera, hoje eu vou falar para vocês tudo sobre o Red Magic 8 Pro. Então fica ligado comigo até o final do vídeo. Comenta aí se você tem alguma dúvida e lembrando que o link do celular vai estar aí na descrição e comprando você ajuda o canal, beleza? Então vamos lá, na tela aqui já está o Red Magic 8 Pro. Ele é um celular feito pela Nubia, né? Quem conhece aí as séries deles que vai vindo, sabe que são um dos melhores celulares gamers do mercado, né, galera? Então eu vou destrinchar ele para você aqui por completo e vou explicar para você tudo que ele tem de novidade e de vantagem para vocês. Começando aí, vocês sabem que ele tem aí o processador Snapdragon 8 Gen 2. Aqui tem um plus aqui depois, mas é o 8 Gen 2, tá? Ele tá falando aí que a tela dele também é AMOLED, Full AMOLED. Tá escrito aqui verdadeiro Full AMOLED. Vamos descer aqui embaixo aqui para mim poder explicar para vocês parte por parte deles aqui, tá? Aqui tá mostrando um pouquinho de toda a evolução dos celulares. Se você não conhece a série aqui do Red Magic, tem um pouquinho aqui dos itens que eles têm à venda também. Tem cooler, enfim, tem várias outras coisas. Um pouco que vem na caixa dele aqui, tá? O seu carregador, o cabo que é muito bonitinho, vermelho, né? A caixinha aí muito top também que vem. Essa versão aqui é um preto fosco, porém, pessoal, tem uma série dele que é transparente. Essa aqui, branca, transparente, pessoal, que coisa mais linda quando que mostra, né? O processador, enfim, mostra lá dentro como é o celular. Então aqui ele tem, esse celular está na versão global, ele tem o Snapdragon 8 Gen 2, e também ele tem outras vantagens aí que eu vou explicar para você. O que deixar bem claro também uma coisa para vocês, pessoal. Quando vocês me perguntam para mim, compra um Snapdragon 870 ou compra o 8 Gen 1? Galera, fica ligado que eu vou explicar para vocês aqui. Cada chipset que lança, ele tem várias novidades que melhoram o seu celular. Então, conforme o tempo vai passando, ele vai otimizando e também vai ficando mais preparado para aplicativos futuros. E os celulares com processadores mais antigos, eles vão defasando primeiro, pessoal. Ele tem aqui o UFS 4.0, tá? O que é o UFS 4.0, pessoal? Isso que a gente tem que entender. Bom, esse UFS 4.0, ele é um chipset produzido pela Samsung, tá? Fica muito ligado nessa aí, são memórias de armazenamento. São como se fosse o HD do nosso computador. No caso, o SSD do nosso computador. Conforme a geração vai subindo dos processadores, ele vai gerando mais velocidades, com mais desempenho, mais rápido. Então, pessoal, aqui o UFS 4.0 consegue oferecer uma velocidade por camada de 23.2 GB por segundo. Tá? Olha a velocidade que ele consegue chegar, pessoal. Comparada, né, logicamente, com o padrão anterior, que é o UFS 3.1, que é da geração anterior, tá? E ela consegue uma leitura, pessoal, isso que eu estou falando para você, olha a leitura que ele consegue adquirir como se fosse um SSD de um computador, realmente. 4.200 megabytes por segundo e de gravação 2.800 megabytes por segundo. Então você vê que ele consegue uma alta qualidade de gravação e também de leitura, o UFS 4.0, tá? E além disso ele consegue uma eficiência energética de 46%. O que quer dizer essa eficiência energética, pessoal? Ele vai consumir menos energia e vai oferecer uma maior velocidade tanto para leitura, tanto para escrita. Então, essa UFS 4.0, ela veio revolucionando mesmo o chipset aí, o Snapdragon 8 Gen 2. Por isso que às vezes o celular ele consegue baixar um aplicativo mais rápido, consegue instalar mais rápido, consegue ler o aplicativo mais rápido. Você vai jogar um jogo assim, ele consegue fazer um load mais rápido que o outro, por causa da tecnologia. Então por isso que é vantagem você sempre pegar um processador mais atual, tá? E ele também, pessoal, conta aqui com uma memória RAM LPDDR5X. O que será que significa também esse LPDDR5X? A LPDDR5X, pessoal, também foi produzido pela Samsung, tá? Esse chipsetzinho aí de memória RAM, tá? Ele alcança aí, pessoal, incríveis 8.5 GB por segundo contra 7.5 GB por segundo da versão anterior. Né? Então assim, ganhou 1 GB por segundo. Pode parecer pouco, pessoal, 1 GB por segundo, mas é muita diferença, já que ele vai trabalhar junto com essa memória aí que eu falei para você, o UFS 4.0. Além disso, né, pessoal, não é só também de velocidade, ela consegue também um consumo energético menor, tá? E essa taxa aí dele, que eu falei para vocês, dessa velocidade, ela vai melhorar também as suas fotos,
os seus jogos e também os aplicativos em si, tá? Então, tudo isso aí, pessoal, já é vantagem do 8 Gen 2 comparado ao 8 Gen 1 que está presente aqui no Red Magic 8 Pro. Um pouquinho aqui para você, ele tem uma bateria de 6.000 mAh, pessoal, e sim, é uma bateria digna de um celular gamer, tá? E sim, eu gosto muito dessa bateria. Eu acho que todos os celulares gamers tinham que vir no mínimo com essa bateria de 6.000 mAh. São divididos também em dupla célula. Por que que eles são divididos em dupla célula, pessoal? No caso, são 3.000. São duas baterias, né? São duas células de 3.000 para carregamento mais rápido, tá? Ela vai conseguir carregar mais rápido se ela dividir a bateria ali em 3.000 em 3.000. E também ele vem um carregador de 65 watts, tá? Esse carregador poderia ser mais rápido, sim, tá? Mas é um sistema ali de segurança que ele resolveu deixar. A Nubia quis deixar nesse sistema de 65 watts. Porém, ele consegue carregar, se eu não me engano, em 40. Ele consegue carregar toda a sua bateria em 40 minutos, tá? Falando dos gatilhos dele, tem 520 Hz de touch duplo dos gatilhos, né? Então ele vai ter uma precisão ali muito boa, muito acima de alguns concorrentes dele nesse quesito dos gatilhos. Então ele vai ter uma resposta muito curta. Depois lá embaixo eu vou falar para vocês quanto é essa resposta, tá? O armazenamento dele é de 12.256, é o fosco, e de 16.512 é aquele transparente. Então por isso que eu falei para você que ele é mais caro, porque ele tem uma memória maior, ele custa 6.500 o transparente e 5.300 o preto. No resfriamento, vou falar um pouquinho para vocês mais lá para baixo. Ele está falando um pouquinho também aqui da tela, que é Full HD Plus AMOLED de 120 Hz de taxa de atualização, 6.8 polegadas, olha só também uma diferença, com uma resolução de 2480 por 1116, ela é 20 por 9 e ela tem aí 480 Hz de taxa de atualização de mostragem, que nem está falando aqui, até 720. Já é também um padrão que está seguindo aí, né, os celulares gamers nessa taxa aí de 480 a 720. A ação do corpo dele aqui, ele está falando que ele cobre 93,7% da tela. Por que isso, pessoal? Se você não conhece o celular Red Magic, a câmera frontal dele, ele não tem aquele vazadinho, tá? Ele não tem um notch. Ele é toda fechada, ele não tem bordas assim nessa parte da tela, da câmera frontal. Aqui a parte, tá vendo aqui que não tem, pessoal, no desenho a câmera, porque a câmera fica debaixo do display. Tem vantagens e tem desvantagens também, que depois eu vou explicar para vocês, tá? Tá falando também que inclui 16 milhões de cores, que é o padrão, e proteção Gorilla Glass 5, excelente proteção dele aí. Tá falando um pouquinho do peso dele, 228 gramas, é um pezinho até alto, né? Tem a parte da câmera dele aqui, frontal 16 megapixels, tá? De segunda geração, sub-display. Então quer dizer que é uma câmera que fica embaixo do display, é uma da segunda geração da Red Magic que está colocando aí. Porém, pessoal, essa câmera aí, a desvantagem dela, como ela fica debaixo da câmera, ela chega a atrapalhar um pouco, tá? Não é muito, mas ela chega assim a ter uma certa dificuldade a mais de captar uma foto boa. Então assim, a câmera frontal dele é boa, não é top, mas é boa. Uma foto noturna? Não. Filmagem noturna não é bom essa câmera, tá? Já a câmera traseira, sim, pessoal, essa câmera traseira dele aqui é de 50 megapixels com abertura de 1.8, ela também é produzida pela Samsung, tá? Eu vou subir aqui para ver se eu acho para você aonde está falando. Aqui, ó, ela é uma câmera 58 megapixels GN5 da geração 5 da Samsung. São câmeras muito boas, pessoal, e são câmeras assim, se eu não me engano, o S22 usa essa câmera GN5, tá? Então é o seguinte, pessoal, essa câmera aí, ela não vai ter a mesma qualidade que você vai esperar nos topos de linha. Porém, em comparação de celulares gamers, essa câmera aí, pessoal, dá um show à parte, tá? Comparado com celulares gamers, ela é muito melhor do que os outros celulares. Você vai conseguir tirar foto e filmagem noturna bem bacana. E filmagem eu não digo tanto, mas foto sim vai ficar muito bacana, mesmo com baixa iluminação. Essa câmera aí da Samsung é uma câmera muito boa. Continuando outras câmeras dele aqui, ele tem uma de 8 megapixels, uma abertura 2.2, uma câmera ultra wide e também uma câmera 2 megapixels que não serve para nada, é macro. É uma câmera, para mim, insignificante quando eles colocam uma câmera macro, tá? Tá falando que ele já vem equipado com o Android 13 e com o sistema seu já mais atualizado.
um Bluetooth 5.3 muito top, pessoal. 5.3 é um Bluetooth muito top, tá? E também ele vem com Wi-Fi 7. O que é o Wi-Fi 7, pessoal? Também vou explicar para vocês entenderem tudo isso, tá? O Wi-Fi 7, pessoal, ele consegue captar em 3 bandas, tá? Aqui tá mostrando que ele é tri-band, ó. 2.4, 5G e 6G, tá? A nossa versão anterior, que era o Wi-Fi 6, ele consegue captar só em 2 bandas. O meu roteador, meu provedor de internet é só 2.4 e 5G, tá? 5 GHz. Então, no caso, eu não tenho um roteador preparado para esse celular, tá? O que ele vai ter de vantagem, se eu falar só que tem essas 3 bandas, mas o que ela tem de vantagem em relação à versão anterior, a versão de Wi-Fi 6, tá? O Wi-Fi 7, pessoal, ele tem assim, ele consegue ter mais eficiência, tá? Ele consegue captar mais dispositivos na mesma rede sem perder qualidade, dividido em todos os aparelhos. Então, ele vai conseguir mais aparelhos em mais redes e vai conseguir manter a velocidade da internet instável em todas as redes, sem falar do consumo de energia, que vai ser muito melhor. Então, você vai ter que conectar numa rede que vai consumir menos energia. Então, por isso, pessoal, quando fala é um chipset novo, ele tem aí consumo de energia menor por causa de todos esses detalhes. Tá vendo que todas as peças dele consomem menos energia? Então esses são um conjunto para consumir menos energia. Tem uma taxa de transferência de 46 GB por segundo. Ele é 4.8 mais rápido que sua versão anterior, no caso a Wi-Fi 6, né? E ele tem uma latência 100 vezes menor comparado também aí à sua versão anterior. E ele tem uma capacidade de rede 5 vezes maior, que eu expliquei para vocês, de mais aparelhos conectados na rede do que seu modelo anterior também. Então, olha que vantagem o Wi-Fi 7 já traz para a gente, fora os outros dados que eu passei para você, tá bom? O áudio também vou explicar lá embaixo para vocês lá. Então, a rede, ele é 5G, então não tem muita o que falar. Aqui está falando um pouquinho das linguagens que tem, já que ele é global, ele tem todas as línguas aqui disponíveis do Android, tem a Play Store também, se alguém tem alguma dúvida. Então, pessoal, falando do resfriamento dele, ele tem 11 camadas para dissipação do calor. Aqui está mostrando um pouquinho de todas as camadas que tem nele, e aqui do lado está explicando camada por camada. Olha só como o resfriamento dele, além de tudo que eu falei para você, que ele é mais econômico, emite menos calor, ele tem todas essas dissipação de calor, por isso que ele é mais pesado também, lá em cima que eu falei do peso dele, tá? Aqui embaixo aqui está falando um pouco mais da dissipação de calor principal dele aqui, em cima do processador, tá vendo? Aqui tá falando aqui um pouquinho melhor, tá? Da dissipação de calor dele em cima do processador. Aqui tá falando um pouquinho da tela dele, que ele é um Full HD Plus, né? Que ele é uma tela AMOLED. Tá falando aqui, eu já expliquei para vocês, a tela de 120 Hz, que ele ocupa 93.7 polegadas. Ele tem 421 pixels por polegada, né? Muito interessante também isso. O resto tudo é padrão aqui. E, pessoal, que eu expliquei para vocês sobre a câmera que fica embaixo da tela, tá? Aqui tá falando um pouquinho também da câmera, como que ela fica, é a segunda geração do display, é a câmera embaixo do display, tá? Aqui também tá falando dos triggers, que são 520 Hz. E tá falando da resposta que eu deixei para vocês aqui embaixo, aqui é 7.4 milisseconds. O tempo de resposta, tá? Dos triggers aí estão muito rápido, tá? E aqui tá falando um pouquinho da câmera também, que eu expliquei para você, que é da Samsung, uma câmera GN5 de 50 megapixels. Expliquei nas câmeras para vocês também, ela tem autofoco, muito bacaninha a câmera, tá mostrando um pouquinho das câmeras aqui. E aqui, galera, tá falando a parte mais focada para jogos dele, que é a parte RGB. Olha para você ver que ele tem uma iluminação aqui. Se você pegar o transparente, vai ter ainda assim esse fundinho aqui. Vai mostrar aqui para vocês aqui esse RGB bem bonitinho. Aqui em cima está o processador. Você pode customizar. Antes dele também, pessoal, é a saída de som, né? O DTS-X dele aqui, Ultra. Usa a tecnologia do Snapdragon aqui. São 2 alto-falantes otimizados, ser posicionado ali para dar um som mais imersivo para você. E também está dizendo aqui que esses sons, né, pessoal, vão também ter o controle de RGB conforme o som vai saindo. Se você colocar uma música, por exemplo, algum jogo, o RGB pode mudar conforme o som. Muito bacana. E uma parte muito interessante, pessoal, para quem não conhece a Red Magic, é essa parte que ele pode conectar aí vários dispositivos. Você pode conectar nele um mouse, um teclado. Esse universo que nem está falando aqui, né, esse ecossistema
da Nubia aqui, é muito interessante, você pode conectar muita coisa nele, tá? É muito interessante mesmo, pessoal, essa parte aqui. Aqui tá falando um pouquinho do cooler, que também vende separado dele. Um excelente cooler também, depois eu vou fazer um vídeo dele dos coolers, vou falar um pouquinho dele. E a parte final que eu queria falar dele, pessoal, é o Game Space, né? Na verdade, o Game Turbo dele aí é um dos Game Turbo mais caprichado que tem no mercado, pessoal. Ele fica ali muito igual, né? Ele fica com o ROG Phone, tá? Mas, pessoal, ele tem mais otimização ainda que o ROG Phone. Então, você vê como é que ele é muito bem feito. Muita coisa você pode mudar de configuração que você pode fazer. Os botões também, você pode ativar várias coisas nos botões, tá? O trigger dele pode ativar várias funções que não tem no nosso. Por exemplo, aqui tá falando, ó, pressionar o trigger, uma simples pressionar, né, vai fazer um negócio. Se você segurar, se você apertar 2 vezes, se você apertar e soltar, tem aqui a frequência, né, a sensibilidade do toque do botão LR. Então, pessoal, é muita coisa que tem nesse celular aqui e justifica o preço dele ser dessa forma. Lógico, pode abaixar um pouquinho ainda, né, porque quando ele ficar um pouquinho mais para frente, pode ser que ele abaixe, tá? Mas eu quis explicar um pouquinho que tem no processador 8 Gen 2 de vantagem, o que tem também nesse celular, que é com certeza, hoje, se você for comprar, o melhor celular gamer que tem no mercado é o Red Magic 8 Pro, que está a 5.315. Eu vou deixar aí para você o link na descrição do celular. E tem a versão também transparente, que é a mais linda de todos, com 500 GB de memória e 16 GB de RAM. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Um abraço para vocês. Fica com Deus. Valeu!